Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Ezequiel. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, meu povo! Glória a Deus! Vamos lá? Hoje nós vamos ler Ezequiel 44. Vamos lá? Ezequiel 44, o portão leste. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, que estava fechado. E o Senhor me disse: Este portão permanecerá fechado e não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali, porque o príncipe para comer o pão de... Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Reformas no ministério do santuário. Depois o homem levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra e o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes da casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel. Porque vocês levaram estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne para estarem no santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo. Quando oferecem o pão, a gordura e o sangue, vocês quebram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário, em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircuncisos de coração ou incircuncisos da carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastarem de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guarda dos portões e ministro do templo. Eles matarão os animais do holocausto e o sacrifício para o povo e estarão diante do povo para servir. Mas porque serviram o povo na presença dos seus ídolos, puseram diante da casa de Israel um tropeço que levou a cair em iniquidade. Por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhum de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a vergonha e as suas abominações, que cometeram. Contudo, os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço de tudo que tiver que ser feito nele. Os deveres dos sacerdotes. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões dos átrios interior, usarão vestes de linho. Não deverão usar nada feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo, deverão usar turbantes de linho na cabeça
e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que leve a suar. Quando saírem para o átrio exterior, para junto do povo, deverão tirar as vestes que ministram, deixando nas santas câmaras. Deverão usar roupas para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, deve cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. O sacerdote não se casará nem com a viúva, nem com a mulher divorciada, mas somente com uma virgem, da linhagem da casa de Israel, com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o puro e impuro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, decidindo a questão segundo o meu direito. Guardarão as minhas leis, os meus estatutos e todas as festas fixas e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminaram. Apenas se o morto for o pai, a mãe, um filho, uma filha, um irmão ou uma irmã, que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhe darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Eles comerão todas as coisas consagradas em Israel. Será dele o melhor de todos os primeiros frutos e de toda a espécie. E de toda a oferta e de toda a espécie serão os sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído. Vocês darão aos sacerdotes para que eles possam repousar, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo e que tenha sido dilacerado por outro animal. Eu quero voltar e ler um pedacinho com vocês. Quando ele estava indo no portão leste, que é o portão que leva ao Santo dos Santos, eu quero ler algo que ele escreveu aqui. Então o homem fez voltar ao portão exterior ao santuário, que dá para o leste, que estava fechado, e o Senhor disse: esse portão permanecerá fechado e não deverá ser aberto. Ninguém deverá entrar por ele, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali, por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo, pela porta, e sairá pelo mesmo caminho. Aí ele começa falando. Depois, o homem me levou para frente do templo. Passando no portão norte, olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então eu caí com o rosto em terra. Eu quero falar com vocês sobre o princípio da honra e do respeito. Dali, esse tópico, o segundo tópico, é sobre reformas no ministério do santuário. Depois, ele fala sobre os deveres dos sacerdotes e ele vai explicando como o sacerdote ele deve explicar a roupa, as vestes, o que ele deve tocar, o que ele não deve tocar, como deve ser a comida do sacerdote. Dali ele explica a diferença entre o santo e o profano, que o sacerdote deverá indicar ao povo o caminho santo e contar para eles onde que estava, o caminho profano. Mas eu quero me atentar primeiro a essa primeira parte, que a glória do Senhor enchia toda a casa do Senhor. E ele não ficou de pé. Ele caiu, ele se estremeceu. Muitas vezes, as experiências que nós temos com Deus, os sonhos, as experiências, as vozes, elas nos causam temor. É interessante que as pessoas, elas falam assim: Deus me disse, Deus cá, Deus aqui, acolá, pererê, parará. E não vem um temor no coração.
Poliana, quando eu sei que Deus está falando, vai te gerar temor. Temor. Quando é um sonho de Deus, quando te gerar temor. Quando é uma revelação, quando essa revelação for forte demais. Porque o que é santo, é tão puro, é tão limpo, que vai te gerar temor. As coisas de Deus, elas são muito grandes, elas são muito altas, elas são incríveis e elas são extraordinárias. Ah, porque Deus me disse isso. Ah, e qual é o seu comportamento? Não, normal. Gente, isso não é de Deus. Tudo que Deus fala tem que nos gerar temor. Tem que falar, meu Deus, uau. As pessoas hoje, elas não temem a Deus. Elas não têm respeito, reverência. Elas não têm, sabe o quê? Dignidade para se apresentar no trono de Deus. O que você deixa de fazer ou o que você faz por temor ao Senhor? A vida de um cristão, ela precisa ser baseada no temor do Senhor. Ninguém entrava pelo portão leste, porque Deus passou por lá. Gente, vocês fazem ideia do que é isso? O portão leste, Deus passou. Porque ele passou, ninguém mais passa por lá. E aí, tu vai querer entrar no portão leste? Como a glória do Senhor enchia a casa dele, Ezequiel não ficou nem de pé. Nem de pé ele ficou. Esse é o tamanho de Deus. Depois, o anjo que está acompanhando ele fala sobre os deveres dos sacerdotes. Ele explica até com quem o sacerdote deve casar. A quem o sacerdote não pode tocar. Qual tipo de roupa que o sacerdote deve usar. Gente, tem gente indo para casa de Deus, de cropped. Cropped. Eu fico impactada. Como vocês têm tanta falta de reverência. Calça coladinha, rasgadinha e cropped. Esse é o look das mulheres. O look dos homens. Bermudinha, chinela, sandália. Que é isso? Que temor é esse? Ei! Você realmente acha que esse é o padrão de Deus? Agora a gente é livre. Não, você é livre. Mas a glória do Senhor nunca será revelada a você desse jeito. Um Deus que ele é tão descritivo, ele é tão dinâmico, ele é tão minucioso. Olha, vocês vão usar um tecido que não sue. Meu Deus. Um Deus que fala que nem um tecido pode ser um tecido que sua. Vocês realmente acham que é lindo? A menina de decote, de cropped, ou com vestido que mostra até o útero. Um cara aí com uma calça arrochadinha. Porque eu já vi na minha igreja isso acontecer diversas vezes. O cara indo para a igreja com calça arrochadinha. A mulher com uma calça arrochadinha. Cadê o temor? Quando Deus se revelar, a pessoa nem fica de pé. As vestes dela precisam mostrar reverência. O coração precisa mostrar reverência. E aí, se tivesse você ali, tu ia querer entrar no portão leste. Eu fico pensando aqui. Ó, nesse portão que ninguém passa, porque Deus passou por aqui, tá? Pronto. Aí agora a galera do século 21, o ano é 2023. Agora eu quero passar. Se Deus passou, eu quero botar meu pé ali. Por que eu não posso botar meu pé ali? Essa raiz de iniquidade, essa raiz de amargura, essa falta de presença, ela consiste na falta do temor do Senhor. Lá no fundo, você sabe o que é santo e o que é profano. Lá no fundinho, você sabe o que Deus aprova e o que Deus não aprova. O que você faz? Exalta o nome do Senhor ou destrói? As pessoas, quando elas te veem, elas te reconhecem
Deixa eu falar aqui pra vocês. Quando eu era criança, adolescente, você via um crente na rua, você falava assim, aquilo ali é crente. Ixi, crente, sabe por quê? Ele era claro. O jeito dele falar, a forma que ele via o mundo, o jeito dele se comportar, o jeito dele se vestir. Tinha cara de crente, tinha corpo de crente, tinha roupa de crente, tinha fala de crente, tinha veste de crente. Tudo nele mostrava quem ele era. Hoje em dia, você olha assim, não acha um cristão. Não, mas eu tenho Jesus no meu coração, meu filho. Até a barata tem. Se brincar, até a barata tem. Até o gatinho tem se brincar. Mas eu quero saber, quem aqui vai se levantar com base no temor do Senhor? Não, eu estou baseada em quê? No santo temor. Para que eu entre pelas portas da frente, respeitando o pão da presença. Deus, Ele quer fazer de você um vaso novo. Deus, Ele quer te dar vitória. Deus, Ele quer mudar a tua sorte. Mas antes disso tudo, você precisa temer ao Senhor. Tem gente que quer a glória para Ele, gente. Deus não vai dividir a glória dele. Olha o tamanho de Deus, meu filho. Olha o seu tamanho. Sabe aquela expressão, se enxerga? A ficha não caiu? É isso que você precisa. Se enxerga. Deus, Ele é lindo. Deus, Ele é grande. Deus é fiel. Deus é galardoador daqueles que nele esperam. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar. Você sabe, Poliana, quando é que eu estou mais próxima de Deus? Quando você temer ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo, não. Ter reverência, respeito e um amor tão profundo que as Escrituras será o teu alicerce. Que as Escrituras serão a tua base e que você literalmente será reconhecido como um homem e uma mulher de Deus. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nos batiza com o teu santo temor, Senhor. Nos leve ao santo dos santos. Te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus. Te agradecemos pelo véu ter sido rasgado. Te agradecemos porque o Senhor quer que a gente esteja contigo lá no ladinho, lá na eternidade. Te amamos, te desejamos, te adoramos, Senhor. Te agradecemos pelo Espírito Santo. Espírito Santo comanda a nossa vida e nos leve a um lugar secreto, a um lugar profundo e a um lugar de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha só, Deus é fiel. Jesus é lindo, mas Ele é grande. O dia que você temer ao Senhor, esse vai ser o dia em que Deus vai se revelar a você. E vai ser lindo. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui pra gente continuar esse devocional. Eita, Ezequiel tá acabando, hein, gente? Ezequiel tá chegando ao fim. Glória a Deus. Mas uma missão que está quase cumprida. É isso. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Segundo a vontade de Deus, estaremos aqui. Um beijo.